vamos bater um papo sobre isso. Estamos muito preocupados, nós que somos pais, educadores, os psicólogos, médicos, vários profissionais realmente têm se preocupado com essa questão do excesso de telas na vida das crianças e adolescentes. A gente sabe que na nossa época, na nossa geração, a gente não teve essa influência, essa situação de lidar com telas. Os nossos pais não tiveram esse problema conosco. Então hoje, para a gente até começar a lidar, a pensar, a refletir sobre isso, é bem preocupante, porque a gente não teve exemplo, a gente não teve como fazer, a gente não recebeu esse tipo de educação, não é? Na nossa época, quando a gente era criança e adolescente, a gente não teve essa situação, a gente não vivenciou isso. Então, a nossa população, a população hoje em dia, está assim, com uma novidade, uma coisa que não existia antes e que a gente precisa agora aprender a lidar com isso. Então, se você já quiser colocar aí os seus comentários, as suas perguntas, eu achei interessante que uma seguidora me mandou uma mensagem falando exatamente isso. Sobre a indignação dela de ver que vários pais simplesmente entregam na mão da criança a tela, qualquer tela, né, um tablet, um celular, como babá eletrônica. E simplesmente querem que a criança fique distraída ali, eles querem, tipo, ficar livre da criança por aquele tempo. Então, entregam na mão da criança e esquecem ali aquela criança com aquela tela. Então, ao invés de educá-las e passar um tempo de qualidade de vida com essa criança, os pais, alguns, né, fazem isso, acabam entregando na mão da criança a tela para ficar livre, para descansar, para relaxar. A gente até entende. Os pais hoje, nós temos muitos afazeres, são muitas situações que a gente precisa lidar no dia a dia das crianças, conosco e tudo mais. Então a gente realmente tem muita coisa para trabalhar, não é? E às vezes a gente quer um tempo de descanso e a gente entrega a tela ali para a mão da criança. Mas será que não seria a hora de nós refletirmos sobre isso? O que você acha? Mande aí essa live aí, clica aí no aviãozinho, mande para alguém que você sabe que vai se interessar por esse assunto e vai poder aproveitar desse assunto na vida dela. Vocês já ouviram falar dos nativos digitais? Os nativos digitais são os nossos filhos que desde o dia que nasceram já estão ligados, influenciados pela era digital, pela tecnologia. Então, essas crianças de hoje já nasceram com o celular na mão praticamente, não é? Até a tecnologia usada na hora do nascimento é tudo ali digital, é tudo muita tela, muita tecnologia. Então a gente sabe que é impossível que os nossos filhos não tenham contato com telas. É impossível. Então, o que fazer? E a gente sabe também que existem muitos efeitos negativos na vida das crianças e dos adolescentes em relação às telas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria também que você colocasse aí a sua opinião sobre isso, se realmente as crianças devem ou não estar em contato com as telas o tempo inteiro, como que você pretende, como que você lida com isso na sua casa, não é? Olha só que perguntas interessantes que as pessoas costumam fazer sobre isso. O tempo de tela vai levá-los a crescer rápido demais? Será que usando tela direto, não é? As crianças vão crescer muito rápido, amadurecer demais, assim, rápido? Como é que é isso? Eles estão perdendo a inocência ao estarem o tempo todo com as telas? Será? O tempo de tela afeta a capacidade de atenção e concentração das crianças e adolescentes? O que você acha? Afeta? Causa hiperatividade? Causa comportamento violento? Não é? Esses jogos, videogames, será que esses jogos violentos que eles jogam na internet causam o comportamento violento neles, nas próprias crianças e adolescentes? Causa vício? As telas causam vício? Se limitarmos o tempo no digital, vamos prejudicá-los no aprendizado escolar e na vida social? Será? Outra coisa interessante, eu, por exemplo, não deixaria meu filho comer um pote de biscoito num dia. Eu não deixaria.
Mas será que eu deixo o meu filho passar horas e horas a fio diante da tela? Pois é. E quais são, gente, até hoje, estudados que, na verdade, assim, os profissionais de saúde, psicólogos, etc., médicos, né, sociedade de pediatria, eles têm estudado sobre os efeitos da tela, só que é tudo muito recente, não é? Então, esses estudos estão ainda acontecendo, mas alguns efeitos já foram percebidos em crianças e adolescentes que usam excessivamente as telas. Então, olha só, crianças e adolescentes que não conseguem dormir, olha que interessante, ficam antissociais, ou seja, começam a não se encontrar com os amigos, não querer estar junto dos familiares, é o isolamento social, ficam muito tempo no quarto, só diante do computador ou diante do celular, não interagem com outras crianças, então acontece um isolamento social. Se alimentam mal, muitos adolescentes, crianças começam a não querer nem parar para comer, ou comem qualquer coisa, ou comem demais porque estão ali intertidos na tela e começam a comer sem prestar atenção no que está comendo, na quantidade que está comendo. Então, altera a alimentação. Tem adolescentes, gente, que se recusam a ir à escola. Olha só, se recusam a ir à escola. Apresentam baixo desempenho escolar. Olha só. Acontece também dano cerebral a longo prazo, já foi observado. Com frequência se recusam a ajudar nas tarefas domésticas, não querem ajudar em nada, querem que esteja tudo na mão, querem tudo na hora e não querem sair da tela para fazer nada. Preferem ficar horas a fios na frente da tela do que brincar na rua e passear na natureza. Olha só. Sem telas, eles ficam entediados, desinteressados, indispostos. Olha que interessante. Alguns com problemas de vista, que altera, né, a retina, vários problemas de vista. Já ouviu falar no pescoço de texto? Pescoço de texto, que é aquela curvatura anormal da cervical. Isso já é bem observado. Atraso no desenvolvimento motor, crianças assim bem novas, 8, 11 anos, que não sabe correr, tem pouca habilidade motora, sabe? Não sabe subir uma escada, se atrapalham, são lentos para andar, tropeçam. Então, são situações do controle motor, atraso no desenvolvimento motor. Outra coisa muito observada também, dores em diversas partes do corpo, dedos de tanto digitar ou ficar apertando, né, aqueles aparelhos eletrônicos, né, de jogos. Outra coisa também, já ouviu falar em brincadeira paralela? O que é a brincadeira paralela? É a criança que ela está brincando, mas ela do lado de outra criança, mas ela não interage, não consegue interagir, ela brinca muito sozinha. Às vezes até na tela, não é? Ali intertida com o tablet, com o celular, mas sozinha. Tem crianças ao seu redor, mas ela está sozinha, ela não interage. Então, isso também não é legal. Outra coisa, quando a criança está muito nas telas, ela perde as oportunidades de brincar e vivenciar na natureza. Vivenciar o mundo real. Por exemplo, brincar de balanço, brincar de correr, subir em árvores, nadar, né, brincar com areia. E também até a questão dos brinquedos normais mesmo, carrinho, boneca, pipa, jogos de montar. A criança, ela perde a oportunidade de se desenvolver através dessas brincadeiras que são do mundo real, que ela precisa estar em contato, tocar, subir, descer, montar, desmontar. Então ela perde esse contato, ela perde essa oportunidade de se desenvolver com as brincadeiras. Isso é fundamental para a criança. A criança precisa brincar. A gente sempre fala. Outra coisa também das crianças que se entregam com excessividade, né, com esse excesso de telas, elas reagem com agressividade e irritação quando o adulto tira a tela da mão dela ou da sua frente.
ou tira ela de frente das telas, ela apresenta irritação. A criança faz birra, chora, bate o pé, fica irritada. Então, isso é um sintoma bem difícil, é bem assim, complicado, não é? E olha que interessante, gente, com essa questão do excesso de telas, fizeram um comentário com o Steve Jobs, perguntando para ele se o filho dele já tinha ganhado o tablet mais atual possível lá. Aí ele falou assim, não, eles não usam. Nós limitamos a quantidade de tecnologia dos nossos filhos aqui em casa. O próprio Steve Jobs. Então, o tanto que é necessário que a gente preste atenção na forma como os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos, a criança que está perto da gente, tem usado as telas. Como tem sido esse uso? Tem sido excessivo? Como que é isso? Então tá, então existe um problema, realmente, o excesso de telas. Mas e aí? Como resolver esse problema? Nós precisamos usar as telas, é claro. A internet, ela faz falta, as crianças estudam através de pesquisas na internet, existe diversas atividades e trabalhos na escola que usam as telas, a gente não tem mais como viver sem, as crianças precisam aprender a usá-la de forma dosada, só realmente aquilo que é necessário. Mas como fazer isso? Como resolver esse problema, então, do excesso das telas, que podem causar diversos efeitos colaterais, diversas situações difíceis, problemas de saúde, inclusive, nas crianças. Como agir então, gente? E eu quero te falar que esses assuntos e muitos outros, a gente trabalha também no nosso grupo de mentoria online, que se chama Combinados Sem Segredos, onde a gente aprofunda esse assunto das telas, não só esse, mas outros, e a gente ajuda os pais a lidarem com essas situações e a gente traz estratégias, ferramentas, ações que os pais podem fazer para trabalhar todas essas dificuldades, conflitos, ações, atitudes, comportamentos inadequados dos filhos. A gente trabalha também na nossa mentoria em grupo, que chama Combinados Sem Segredos. Então, uma coisa, gente, que quando você percebe que a sua criança precisa ter um controle de uso de telas, a primeira coisa que não adianta fazer não adianta proibir. Não adianta. Proibir tá fora de cogitação. Aquilo que é proibido, aí é mais ainda desejado. A gente sabe disso, não adianta proibir. Não adianta também você colocar o tudo ou nada. Por exemplo, durante a semana de segunda a sexta, não pode usar a tela de forma alguma. Aí proíbe. Só no fim de semana, no feriado. Aí o que ele faz? Ele não usa durante a semana inteira e no fim de semana ele usa direto, né? Desde a hora que acorda até a hora de dormir, às vezes não vai nem dormir. Então, o excesso e a permissividade não vai resolver. A gente precisa encontrar o equilíbrio, o meio termo. Então, o que fazer, gente? O que fazer nessa situação em que a gente percebe que realmente as crianças precisam de um controle sobre as telas, de entender exatamente como funciona, os efeitos que a tela causa na vida da criança, e a gente precisa estar conversando com ela sobre isso. Então, a primeira coisa é usar uma ferramenta que vai direcionar, monitorar, ajudar a família a lidar com essa questão do uso excessivo de telas, que são os combinados, ok? E o quadro de rotinas. Então, nessa mentoria que eu dou em grupo, a gente aprofunda isso e a gente mostra como que são usados os combinados e como que são usadas o quadro de rotinas. Então, a primeira coisa é monitorar o uso das telas. A gente precisa realmente monitorar o uso das telas pelas crianças e pelos adolescentes. A gente precisa criar e ensinar bons hábitos digitais. É o papel dos pais dar essa educação digital aí, não é? A gente precisa também conversar com os filhos sobre os perigos do excesso de telas para o próprio corpo e para a mente. A gente precisa conversar com as crianças que realmente o excesso de telas causa vários problemas no físico, né? E na mente também, até altera o cérebro, várias coisas.
E do próprio mundo digital, o perigo de estar no mundo digital e você ser assediado, né? Uma série de situações que podem acontecer na internet, que as crianças não podem participar, não tem que vivenciar isso. Então a gente precisa conversar com eles sobre esses perigos, conversar e colocar isso bem claro para as crianças. Então a gente tem que ter restrição de conteúdo. Existem softwares de proteção para que para que a criança não entre em sites que não devem entrar. Existem isso já para os pais poderem monitorar o uso de telas pelas crianças. Tem modo de segurança, tem várias situações. Existe também restrição de tempo, que você pode colocar timers, né? Marcadores de tempo nos jogos, porque aí o jogo desliga naquele momento ali e você já conversou isso com a criança antes, nos combinados, tudo é combinado, colocado para a criança. Nós vamos colocar o limitador de tempo, você só pode jogar tanto tempo, e na hora que o limitador parar, aí é porque aquele dia ali acabou aquele horário de jogar. Então, existem esses softwares que você pode usar para você monitorar o tempo, aonde que ele olha, qual site que ele pode entrar, qual que não pode. Tudo isso tem como você monitorar. Tem a restrição do Wi-Fi também. Você pode colocar, por exemplo, o Wi-Fi desliga a certa hora e aí ninguém mais entra. Então, você está garantido que a criança não vai entrar naquele horário na internet. E você pode também precisa buscar uma relação saudável com as telas. O que eles podem ou não ver, o tempo de uso. E outra coisa, gente, muito importante também, é mais vida e brincadeiras ao ar livre. Então, depois de você já ter feito toda essa monitoração, né, esse monitoramento das telas, de o que pode usar, o que não pode, o horário. Lembrando, gente, que até 2 anos é 0 telas, viu? Existe também uma tabelinha da Sociedade de Pediatria que define mais ou menos, né? Porque porque eles definem lá de acordo com os estudos que eles fizeram. Eles definem o limite de telas para cada idade. Então, até 2 anos é 0 telas. Isso aí já é assim, bater martelo mesmo. Não tem como você dar tela para criança antes de 2 anos. Mas existe também as outras idades que têm os limites de acordo com cada idade. Isso também a gente aprofunda na nossa mentoria em grupo, do Combinado Sem Segredos. Então, outra coisa é você dar mais e mais oportunidades da criança estar ao ar livre, brincar, correr, passear, nadar, subir em árvore. A criança precisa disso para o seu desenvolvimento. Precisa, não tem como ficar sem. Então você já programa com ela dia tal, hora tal, coloca lá no quadro de rotinas essa parte de brincar na natureza, porque isso também vai ajudar a criança a não ficar na tela. Porque se ela não tem nada para fazer, o que ela quer? Ela quer o celular, ela quer o tablet. Então você precisa oportunizar para ela diversas atividades que vão ali contribuir para ela mexer com o corpo, para ela conhecer outras crianças, interagir com outras crianças. Então isso é muito importante, porque o melhor jeito de ensinar os filhos a usar a internet com segurança é por meio da comunicação efetiva. E essa comunicação efetiva, como que a gente faz? Através dos combinados. Então existe todo um processo. O combinado não é assim, não é aquilo que fala assim: então tá, você só pode usar a tela de 5 às 6, segunda, quarta e sexta, combinado? Não, gente, o combinado ele é construído com a criança. A criança participa daquela decisão, não é feito tudo do jeito que a criança quer, mas também não é tudo do jeito que o adulto quer. É um combinado. O combinado é o quê? As duas partes dão opinião, as duas partes falam, as duas partes participam.
E não quer dizer que vai ser tudo do jeito que a criança quer. Ah, não, eu quero ficar no celular de 5 às 9. Não tem como, eu sinto muito, mas essa forma não é possível. A gente vai ter que encontrar uma outra maneira da gente estabelecer aí essa regra. Então, assim, não é tudo que a criança quer, mas também não é tudo que o adulto quer. É combinado. Aprenda a interagir com seu filho, mas não fique apenas policiando. Como que você vai aprender a interagir? Na hora que você vai fazer o combinado com ele, é exatamente isso. Vocês vão conversar, você vai mostrar para ele os malefícios, o que o excesso de telas causa, o que é preciso ser feito. Ele vai sugerir ações, ele vai dar sugestões de como você vai colocar o quadro de rotinas, você vai fazer junto com ele o quadro de rotinas. Tudo é uma interação. Tudo é através da interação, não é com imposição e nem você ficar o tempo inteiro policiando. Ó, você passou do horário. Não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo, não. Você precisa educar o seu filho para que aos poucos ele aprenda a moderação e o autocontrole. É um aprendizado, gente.